nós vamos falar finalmente sobre os data frames, que é o tipo de objeto mais utilizado pela cientista ou cientista de dados no R, tá? Vamos começar então criando alguns vetores que nós queremos armazenar nesse data frame. Porque o data frame nada mais é do que uma tabela de dados, tá? Então eu vou criar o vetor aqui, nomes, certo? E aí eu vou colocar os nomes aqui, Maria, Pedro, João e, sei lá, Roberta. Tá? Pessoal, repare que propositadamente eu estou colocando as aspas, né, com esses dois símbolos e essa aspa única, tá? Para o R não faz diferença a gente criar um character com essas duas aspas ou com aspas simples, tá? Então vocês podem fazer como vocês quiserem. Vou dar um Ctrl Enter e eu vou criar esse vetor. Aí eu vou criar um vetor também idade, em que eu vou dar o valor 21, 25, 27 e 19, tá? Vou dar um Ctrl Enter. E eu vou criar um vetor curso também. E nesse vetor curso eu vou criar Civ, né, para engenharia civil, um Pro para produção, arquitetura, tá? Arc, eu vou criar aqui também história, tá? Vou dar um Ctrl Enter. E aí agora eu vou criar a minha tabela de dados em que cada um desses vetores vai ser uma coluna da minha tabela de dados. Para tanto, eu vou chamar esse objeto de df, tá? Vai ser meu data frame. E para eu criar um data frame eu preciso passar a instrução data.frame. Vou abrir parênteses e aí eu vou colocar, dentro do data frame a gente precisa alocar esses vetores a cada uma das nossas colunas. E aí a gente precisa dar nome a essas colunas. O nome dessas colunas pode ser o próprio nome do vetor ou um outro nome que a gente quiser. Então, para essa primeira coluna eu vou colocar o nome dela de nome, tá? E aí eu vou atribuir a ela o vetor nomes, certo? Para essa coluna de idade eu vou escrever o mesmo nome, tá? Idade. E eu vou atribuir a ela o vetor lá de idades dessas pessoas. E aí em curso eu vou criar o nome grade, tá? Eu vou colocar aqui então o vetor curso nela. Pessoal, veja que está começando a crescer a linha, né? E vai chegar um momento que se nosso data frame tiver muitas colunas, a gente vai acabar passando aqui do lado. E ele vai continuar escrevendo, é só você passar a barra para o lado que você vai ver que você consegue acessar. Vou colocar aqui, certo? Veja que eu preciso fazer isso. O que é comum de fazer no R, tá? Quando começa a ficar muito grande? É eu dar um Enter, certo? Isso não tem problema nenhum. Lembro vocês que linha em branco, né? Espaço ou Enter não é processado pelo R, certo? Então, eu posso fazer assim, né? Posso fazer assim. E aí eu posso criar o data frame dessa maneira. Vou dar um Ctrl Enter, veja que ele é criado. Se eu fizer isso aqui também, tá? Opa, ele vai ser criado também, da mesma forma. Ok? Então, tanto faz. E aí, vamos começar a explorar esse data frame? Se eu colocar aqui um df e der um Ctrl Enter, veja que no meu console ele aparece aqui dessa forma. Essa é uma forma um pouco estranha para a gente, né? Ele vai dizer quais são as linhas, tá? E quais são as colunas, nome, idade, graduação. Mas o R tem uma funcionalidade bastante bacana, que é a funcionalidade do view, tá? Eu vou escrever aqui para vocês, view, certo? Esse V do view é com letra maiúscula, tá? Eu vou passar o parâmetro df para ele, que é meu data frame, eu vou dar um Ctrl Enter. Olha só o que aparece para a gente, né? Uma tabelinha que é um tanto quanto parecida com o Excel, tá? Eu não consigo alterar os valores, mas eu consigo fazer diversas operações aqui. Por exemplo, eu posso filtrar por idade em ordem crescente, por idade em ordem decrescente. A mesma coisa, tá? Em ordem alfanumérica crescente ou decrescente, naquelas colunas de texto. Então, fica da preferência de cada um. Posso fechar novamente e abri-lo conforme eu quiser, tá? O que a gente pode fazer mais? Vamos entender a estrutura desse data frame, né? Eu vou passar um comando str, eu vou dar um Ctrl Enter. O que ele vai me dizer é o seguinte, esse aqui é um data frame, tem 4 observações de 3 variáveis, ou seja, 3 colunas. E aí, a coluna nome, né, é do tipo character e tem essas informações. A coluna idade é do tipo numérica e tem essas informações. A coluna graduação, né, grade, é do tipo character e tem essas outras informações aqui. Quais são mais instruções que eu posso passar aqui, tá? Tem a instrução nrow, que é número de linhas. Ele vai me dizer que são 4. Ncol, número de colunas. Ele vai dizer que são 3, tá? Que mais?
Bom, o que a gente pode fazer aqui então? A gente pode obter também somente o vetor do nome, da idade ou da graduação, tá? Como é que a gente faz isso? A gente passa um sinal de cifrão, tá? E veja que ele já aparece as opções pra gente. Se a gente botar para cima e para baixo, a gente pode escolher aqui qualquer uma dessas opções. Se eu der um Enter, ele vai aparecer. Ou eu posso digitar também, tá? Nome, ele vai imprimir aqui para mim aqui embaixo. Idade, aqui embaixo o outro, e grade, vai aparecer o outro. Vamos obter as classes de cada uma dessas colunas. Eu vou aqui escrever aqui o df cifrão nome. Vou dar um Ctrl Enter. Character, né? df idade. Opa, não. Classe, né? Class df idade. E vai aparecer o numeric. Se eu passar o class ali por graduação, vai aparecer também ele do tipo character, tá? Então veja que o data frame nada mais é do que uma lista. Mas qual que é a particularidade do data frame, né? O data frame ele exige que os vetores que compõem cada uma dessas variáveis ou essas colunas, eles tenham um tamanho igual. Vamos fazer um teste, tá? Eu vou criar um data frame df2, data.frame, em que eu vou de novo atribuir lá nomes, idade, igual a idade. Mas no graduação, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar aquele vetor curso e adicionar um único valor que eu vou chamar aqui de ADM, tá? O curso de administração. O que está acontecendo quando eu faço isso aqui, gente? Deixa eu colocar aqui embaixo, tá? O que acontece quando eu faço isso? Ele vai pegar todos os valores do curso e adicionar ao final o ADM. Quando der um Ctrl Enter aqui, vocês podem ver, ó, todos esses valores aqui são os valores iniciais do curso. Eu só adicionei o ADM. Vamos tentar, então, criar o data frame dessa forma? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Veja que ele aparece um erro aqui embaixo, ó. Erro na criação desse data frame, né? Os argumentos implicam em diferentes números de linhas. Ou seja, eu tenho nome e idade que estão com 4 linhas, né? São 4 observações, e o grade tem 5. Então, o data frame nada mais é do que um tipo de lista em que a quantidade de elementos de cada um dos seus componentes dessa lista, eles têm que ter tamanhos iguais, tá? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar sobre data frames. Tem bastante coisa a se mencionar sobre isso. É o elemento, de novo, mais utilizado na ciência de dados para manipulação de dados, porque é uma tabela, né? E com a tabela a gente consegue obter diferentes informações. Eu vou passar só mais um resultado aqui, né, que é bastante interessante para data frames, tá? Vou até colocar aqui em cima, que é o summary. Tá? Summary. É bastante interessante para a gente ter uma primeira ideia dos nossos dados de uma tabela. Vou dar um Ctrl Enter e veja que ele aparece para cada coluna algumas informações aqui, tá? Então, essa coluna aqui, nome, tem 4 elementos, né? E ela é da classe do tipo character. Veja que quando eu tenho colunas numéricas, ele vai me dar algumas informações interessantes. Ele vai dizer, por exemplo, que a idade mínima ali é 19, a idade máxima é 27. O primeiro quartil, né, é 20,5, o terceiro quartil 25,5, e a média é 23, mediana 23 também. Ou seja, ele me dá algumas estatísticas descritivas já de forma bastante simples, né, direta, sobre colunas do tipo numérica. Ok? Então, fechamos aqui essa nossa aula e seguimos mais adiante com algumas outras informações relevantes em outros momentos do curso, tá? Obrigado a todos de novo pela atenção.